Oi, gente, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento exclusivo da Faculdade SensPeg. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabela, eu trabalho no time de marketing aqui da Faculdade SensPeg. Talvez vocês já tenham escutado o meu nome por aqui. Geralmente eu fico aqui nos bastidores dos nossos eventos online, mas acompanho tudo de perto. E hoje, gente, eu tô aqui por um motivo muito especial. Em comemoração ao dia 6 de dezembro, o dia do neuropsicopedagogo, eu e em nome de todo o time da Faculdade SensPeg, venho aqui um pouco mais de perto dessa vez, parabenizar todos vocês que fazem parte dessa área tão incrível, tão especial, que muda a vida de tantas crianças e tantas pessoas nesse mundo. Meus parabéns calorosos para todos vocês. Gente, eu quero aproveitar também, vou passar alguns recadinhos aqui. Quero aproveitar nesse momento e agradecer a todos vocês, estudantes, profissionais da graduação, da pós-graduação e de todas as áreas que também, de todas as áreas que sempre acompanham nossos conteúdos por aqui. Você também que não é acadêmico SensPeg, mas está sempre aqui acompanhando nossos conteúdos. Foi um ano incrível. A gente teve muita gente por aqui, muitas histórias inspiradoras, muitos profissionais incríveis, muitos temas interessantes. E nosso time já está preparando, já adiantando aqui para vocês, nosso time já está preparando muitos conteúdos riquíssimos para o ano que vem, e vem muita novidade por aí. Se você quiser deixar alguma sugestão, contribuir com a nossa organização aqui dos temas, dos conteúdos, deixa aqui nos comentários, no chat, que nossa equipe vai estar aqui, eu também vou estar aqui de olho no que vocês forem falando, beleza? Pessoal, gostou do conteúdo? Deixa um like aqui, compartilha. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve. E se inscrevendo, vocês conseguem receber as notificações, né? Ativa o sininho lá para receber as notificações, que isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas cada vez mais e manter a nossa luz acesa, tá bom? Para quem está no Instagram também, a gente está no Instagram ao vivo. Vem para o YouTube, eu sempre prefiro que aqui no YouTube tenha uma experiência mais completa, então todos serão muito bem-vindos aqui no YouTube, tá bom? Compartilhem aqui de onde vocês são, de que cidade e estado vocês são, que áreas vocês atuam ou pretendem atuar. Vamos interagindo por aqui, beleza? Gente, e para celebrar, né, essa data tão especial, a gente está lançando, acho que vocês já viram aí no tema da live, a gente está lançando hoje a série Cases de Sucesso do Universo Neuro SensPeg. Interessante, né? Bom, ao longo das próximas semanas, né, dos próximos meses, vocês vão conhecer histórias inspiradoras de profissionais que transformaram suas vidas por meio da educação e hoje se destacam na neuropsicopedagogia. Então, gente, para dar início, né, nessa série, eu tenho o prazer de apresentar nosso primeiro convidado. Deixa eu ver aqui. Bom, ele é formado em filosofia pela Faculdade Santana, graduação em pedagogia, especialização em neuropsicopedagogia clínica aqui pela SensPeg, especialização em psicopedagogia clínica institucional com ênfase em educação especial pela Faculdade Faveni, especialização em atendimento educacional especializado pela Faculdade Futura, especialização em alfabetização e letramento pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduação em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual pela CBI of Miami, mestrado no programa de pós-graduação em educação. Ixi, tem um monte, o currículo dele, eu pedi assim, me manda um mini currículo, é muita coisa.
e vamos chamar ele aqui para terminar essa apresentação aqui com vocês, tá bom? Deixa eu chamar aqui. Vem para cá, Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Isa. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço e pela oportunidade de estar contribuindo aí com essa temática que é de extrema relevância, que é a neuropsicopedagogia. Obrigada, Leonardo, por estar aqui hoje. Parabéns pelo seu dia, e vamos começar essa live. Leonardo, eu contei um pouquinho aqui, né, sobre seu currículo, fiz um breve resumo sobre a sua experiência, mas eu gostaria que você contasse a todo mundo que está nos assistindo sobre um pouquinho, né, sobre a sua jornada profissional. Bom, como eu coloquei ali nessa breve descrição do currículo, toda a minha trajetória profissional, ela está situada na educação, né? Eu sempre digo que eu sou um neuropsicopedagogo que venho da educação. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, ela também abarca outras áreas, né? Outras graduações se interessam pela neuropsicopedagogia e acabam fazendo a especialização. Mas a minha formação inicial, ela parte de 2 licenciaturas, né? Uma licenciatura em pedagogia e uma licenciatura em filosofia. E a partir de estar nesse contexto de educação, na minha trajetória profissional, eu sempre me deparei muito com as questões aí de aprendizagem, de dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque eu trabalhei por muito tempo como professor da educação especial, né, no atendimento educacional especializado. E a minha busca pela neuropsicopedagogia, ela se dá através do que eu encontrava na minha prática docente, que eram, né, essas crianças, esses adolescentes com dificuldades de aprendizagem, e a formação inicial, ela não dá conta, né, para que a gente possa ter um olhar mais inclusivo e para que a gente possa também trabalhar de maneira aí a uma estimulação cognitiva correta, né, dessas crianças. Então, por muitas vezes a gente encontra essas dificuldades no contexto educacional e se a gente estagna, se a gente para com a nossa formação inicial, a gente não consegue dar conta de responder às questões e às demandas da educação contemporânea. Então, por muitas vezes eu encontrei, né, na minha trajetória profissional, alunos com transtornos ou com dificuldades de aprendizagem, e por meio dessas necessidades de se trabalhar com este público, eu, né, busquei uma formação. E uma das minhas preocupações era não fazer somente uma especialização para ter um título, mas, de fato, ter uma especialização que me desse também uma titulação profissional e que contemplasse conhecimento de fato, né? E a partir disso eu encontrei a Faculdade Sanspeg e foi uma experiência muito valiosa para mim, enquanto enriquecimento acadêmico e também com uma possibilidade de mudança de profissão, né? Hoje eu atuo como neuropsicopedagogo, eu vivo da neuropsicopedagogia. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar, né? Porque a neuropsicopedagogia, ela nos possibilita aí, além de você fazer uma transformação na vida das pessoas por meio, né, de estimulação, de avaliação, de encaminhamentos, né, dessas crianças, desses adolescentes que nos procuram, você pode muito bem ter uma profissão, né? E hoje eu me sinto muito realizado porque o nosso trabalho ele não só se estende no atendimento clínico, né? É muito bom você ver e receber feedbacks posteriormente das crianças, das famílias que passam pela gente, e você vê que através do seu trabalho você conseguiu impactar de maneira positiva essas pessoas, essas crianças e essas famílias.
Então, trazendo um pouquinho disso, né, como você colocou, como que eu conheço a neuro e como que eu encontro uma forma de um caminho possível na neuropsicopedagogia, foi através da Faculdade Santos Peg. Eu sou um aluno egresso da Faculdade Santos Peg. Só desculpa te interromper. Eu ia te perguntar, mas aí, se você quiser já engatar nessa pergunta, e por que exatamente a neuropsicopedagogia? Porque é preciso a gente entender no campo da educação, isso é uma percepção minha, né, um ponto que eu compreendo como de extrema importância, que a gente precisa entender o funcionamento do sistema nervoso central. A gente precisa entender dessa área de conhecimento, que é as neurociências, né? E a neurociência aplicada à educação, ela é muito potente para que a gente possa trabalhar, né, e desenvolver essas dificuldades de aprendizagem. Se a gente parar para refletir, o trabalho do neuropsicopedagogo, ele se situa justamente nas dificuldades de aprendizagem. E muitas vezes, se você não busca outros conhecimentos, como da neurociência, da psicologia cognitiva, né, e atrela isso com a pedagogia, a gente acaba que não conseguindo desenvolver de maneira tão eficaz esse processo. Então, a neuropsicopedagogia, ela vem nesse sentido, no sentido de ampliar o meu repertório de conhecimentos e também de eu levar uma resposta, né, efetiva na minha prática, enquanto, nesse primeiro momento, que descobri a neuro enquanto professor, e depois, por meio de avaliações, por meio de intervenções no contexto clínico, né. Legal. Em relação à sua colocação profissional, né? Vamos lá. Você concluiu o curso de neuropsicopedagogia na Senspeg, né? Com estágio supervisionado e toda a base teórica e prática, e que nós sabemos que é a melhor do Brasil, né? E chegou a hora de iniciar a sua jornada profissional. Quais foram os seus desafios, seus maiores desafios, se pudesse listar, assim, alguns, e como você lidou com eles? Entendi, Isa. Eu acredito que, embora a gente tenha uma formação muito, muito valiosa, né, e uma formação muito séria no sentido de conhecimento dentro da faculdade São Speg, é natural que quando você adentra uma nova profissão, você tem algumas inseguranças, né? Então, eu passei por todo o processo de estágio, eu passei por todo o processo das disciplinas, e o estágio ele é muito importante nesse sentido. Eu ressalto sempre que uma boa formação em neuropsicopedagogia precisa ter um estágio, né? Porque é nele que você vai um pouco para a prática, por meio do estágio que você vai ter esse contato clínico. Mas, como qualquer outra pessoa, a gente, quando vai para uma outra profissão, você acaba tendo algumas inseguranças. Então, eu listo como uma das inseguranças que me ficava no início, era justamente em como trabalhar num contexto clínico, né? Por quê? Porque eu vim de um contexto educacional, eu vim de um contexto que trabalhava com grupos, e aí, como fazer um atendimento clínico, né? E esse atendimento clínico, ele, por mais que você esteja munido da teoria, da concepção, da estruturação, ele vai se revelando na sua prática, né? Não tem como você ter total clareza disso antes de você adentrar nesse espaço. E aí, no processo, eu coloco também, eu acho que a gente vai abordar um pouquinho isso, a importância de você não se deslocar, né? Não acreditar que só com a especialização, somente a especialização, e você nunca mais abrir um livro, você nunca mais participar de um seminário, você nunca mais participar de processos formativos contínuos, você vai corresponder todas as suas demandas do que é técnico
da sua profissão, né? Então, a partir do momento em que eu visualizo esse campo de atuação e compreendo as limitações que eu, enquanto um profissional que estava adentrando, tinha em relação a isso, eu fui buscar estudar, eu fui buscar me qualificar mais, eu fui buscar por supervisões, né? Eu fui buscar me associar à Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, porque eu acho que é importante, sim, ser associado, porque ali você tem esse respaldo, você tem a nota técnica, você tem o código de ética do neuropsicopedagogo, que são documentos norteadores da sua prática e que vão te dar um panorama significativo e importante para que você possa ser assertivo na condução do seu trabalho, né? Seja ele clínico ou seja ele institucional. Então, se fosse para sintetizar, as limitações elas vão aparecer, as dificuldades elas vão aparecer, como em qualquer outra profissão, mas o caminho que eu percebo e recomendo para as outras pessoas que me procuram por vezes é estudar, é se qualificar, é buscar sempre estar atualizado do seu campo de atuação, né? É um estudo para a vida toda, né? Exato, né? É uma área que demanda, né? Ela demanda estudo porque ela é uma ciência. Então, a gente precisa estar buscando sempre essas atualizações profissionais. Perfeito. E dentro, né, do contexto clínico, ao aplicar, né, os instrumentos de avaliação neuropsicopedagógica, e como que você desenvolveu confiança para chegar nesse processo? Você passou por alguma insegurança, de repente? Como que foi esse processo? Eu acredito, e ouvindo de colegas também, né, neuropsicopedagogos, hoje em dia eu trabalho com formação também, né, nesse sentido, faço supervisões, é super natural que a gente se sinta inseguro nesse início. Por quê? Por conta dos instrumentos, né, qualitativos e quantitativos que a gente precisa dominar para fazer uma avaliação científica, né? Então, o que eu recomendo e o que eu sempre digo, nesse início que a gente está adentrando no campo clínico, na neuropsicopedagogia clínica, que é o espaço onde você vai ter esse maior contato com os instrumentos de avaliação, é você começar, né, com instrumentos mais básicos. E esse básico, a gente entenda, instrumentos mais acessíveis para você compreender e que também são validados cientificamente e que te dão respostas do quadro do teu paciente, né? Então, é essencial que você tenha ali a licença desses instrumentos, é essencial que você se aproprie das instruções de aplicação, de correção, conheça, né, como que se aplica esse instrumento, como que corrige esse instrumento, para que você consiga ser assertivo no seu olhar, né, clínico. E também nesse momento que eu inicio, eu vou buscar, né, outro profissional com maior experiência, com maior domínio para fazer supervisão. Então, eu acho que é consenso no espaço clínico que a supervisão técnica ela precisa ocorrer nos primeiros anos da nossa profissão, né? Por quê? Porque você vai discutir com um profissional que tem mais experiência, que tem uma caminhada maior e mais consolidada sobre determinado caso. E a gente que é um cientista da aprendizagem, nesse processo da supervisão que você vai aprendendo a refinar esse olhar, aprendendo a qualificar melhor esse processo dos protocolos, e no passar do tempo, né, você vai se apropriando daquele conhecimento e vai
conduzindo com maior autonomia a sua prática, né? Não é para sempre que você vai investir numa supervisão, mas ela é um investimento que é essencial no processo formativo da nossa carreira, né? Perfeito. E você sabe mais ou menos quanto tempo você ficou seguro para ir sozinho? Então, eu fiz as supervisões nos meus primeiros casos, né? Então, ali, os primeiros casos, acho que uns 6 meses ali, como eu iniciei e já fui atendendo, né, pacientes, crianças, e o meu público, no início, era um público que vinha de questões de aprendizagem da primeira infância, e eu não trabalhava com a primeira infância, né, eu busquei me apropriar desse público, né, me apropriar dos conhecimentos necessários para esse público. Posteriormente, eu fui fazendo outras especializações e meu público também mudou. Hoje eu atendo um público majoritariamente autistas, né? Crianças com transtorno do espectro autista. Então, você também é importante também para o neuropsicopedagogo ou para qualquer outra profissão, você, no decorrer dessa caminhada profissional, você estabelecer o teu nicho, né? Que é o público que você vai se especializar. Então, eu busquei, aí depois desse primeiro momento na minha carreira, me especializar em autismo, e hoje eu atendo, né, crianças dentro do transtorno do espectro autista, com avaliação, com intervenção, com estimulação, tudo que esteja dentro do arcabouço teórico e do que é possível da neuropsicopedagogia fazer enquanto prática clínica, né? Perfeito, Leonardo. E você, assim que você terminou a faculdade, você já começou a atuar na clínica? Como que foi isso? Sim, Isa, eu terminei o meu curso e eu já tinha um paciente. Meu paciente foi o meu paciente do estágio. Então, assim, isso é muito legal e importante também, né? Você, no momento de estágio, você tem esse contato com a família, você tem esse contato com a criança, e aí, quando você mostra, eu sempre digo que a neuro ela é muito potente quando você, eu vou usar uma palavra, quando você educa as pessoas para a neuropsicopedagogia, ou quando você mostra, revela a eficácia, a potência da neuropsicopedagogia. E é algo que a gente precisa fazer esse movimento, porque as ciências relativamente novas, elas são desconhecidas, né? E quando você explica o que faz a neuropsicopedagogia, o que faz um profissional da neuropsicopedagogia, as pessoas acreditam naquilo, e quando você entrega um trabalho com qualidade, muitas vezes o teu paciente de estágio, ele acaba sendo o teu paciente posteriormente, depois que você termina esse estágio. Por quê? Porque a família percebe a evolução da criança, porque a família percebe que a criança construiu vínculo, que a criança demonstrou algum rendimento nas questões, nas suas dificuldades, sejam elas de aprendizagem, sejam elas do seu próprio desenvolvimento, e aí não quer deixar que essa estimulação, que essa intervenção se limite ao processo de estágio. Então, comigo aconteceu justamente isso, né? E depois eu comecei a atender esse menino, que era um menino que tinha ali síndrome de Down. Eu comecei a atender ele enquanto neuropsicopedagogo formado posteriormente. E aí a gente teve um processo aí de avaliação e de intervenção por um período de tempo aí, até onde a gente decidiu acessar o atendimento, porque as dificuldades que cabiam à neuropsicopedagogia resolver, né, foram trabalhadas, foram estimuladas, e aí ele passa hoje, né, acredito eu, por outros profissionais que ocupam uma equipe multiprofissional. Nossa, muito legal você ter falado isso, porque a gente se forma, né? E aí a gente está naquela
naquela insegurança, né, do início na Exato. profissão, e aí você já faz o estágio e já vai pegando essa prática, e no caso, né, no seu caso, a família já vai pegando segurança na sua atuação profissional, né? Isso é muito legal, que a gente aprende mesmo na prática, né? E aí, tanto a família pega segurança na sua prática e você vai pegando segurança, né, na profissão. Muito legal. Exatamente. E só para complementar, e isso, quando isso ocorre, você acaba se estimulando mais, você acaba Claro. se envolvendo mais com aquilo, né? Sim, perfeito. Nossa, isso faz toda a diferença. É, dos instrumentos, estou dando uma olhada aqui. É, e sobre a avaliação, hoje, quanto tempo que você se formou? Eu acredito que faz 4 anos. 4 anos. E, Leonardo, depois de 4 anos formado, né, ou mais ou menos 4 anos, é, como que você se vê hoje com relação à sua segurança profissional, né? Você ainda tem algum receio de errar em alguma avaliação? E quando você teve, né? Eu acho que a gente acabou passando por isso. Quando você ali no início você estava inseguro ainda com medo, né, das avaliações, você tinha alguma estratégia que você poderia indicar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, estratégias que fizeram você passar dessa barreira? Entendi, Isa. Hoje, atualmente, eu posso te dizer que eu não tenho medo. Por quê? Porque, como eu te falei, desde o início, eu busquei muito por me munir de maneira científica com o conhecimento, né? Em relação a essas questões que a gente vem tratando. E você falou sobre alguma dica, né? Eu colocaria, enquanto uma dica eficaz e talvez que faça sentido para o pessoal que nos assiste, né, para aqueles que estão adentrando na neuropsicopedagogia, é você definir o seu nicho também, o seu nicho profissional, o seu público que você vai atender. Por que que isso é importante? Porque aí você vai investir nos testes para aquele público e vai se qualificar no conhecimento dos instrumentos para aquele público, né? Então esse foi o processo que eu fiz de definir o meu público que iria atender e buscar sempre, né, estudar, compreender e analisar justamente os testes que respondem às questões que eu preciso investigar naquele público. E, evidentemente, também, né, você estar entre os pares. Eu acho que isso é muito rico, isso é muito importante. O que é estar entre os pares? Você precisa falar de neuropsicopedagogia com neuropsicopedagogos. Você precisa trocar experiências com neuropsicopedagogos. Né? Você precisa estar envolvido em congressos, em seminários, com outros, e não somente com profissionais da neuropsicopedagogia, mas com profissionais que dialogam com a nossa área, né? Porque isso vai enriquecendo o nosso olhar, isso vai fazendo com que a gente se sinta mais seguro também, vai compreendendo melhor as coisas e a gente vai ampliando os nossos horizontes, inclusive da própria atuação, né? Perfeito, nossa, isso é muito importante, né? Isso é um aprendizado que para sempre, assim, desde quando você está ali na pós, né, já estudando, quanto mais você conseguir estar no meio dessas pessoas, né, mais frutos você vai colher lá na frente. Isso é essencial. Maravilha. E, Leonardo, deixa eu te perguntar, por exemplo, nos dias atuais, né, qualquer profissional autônomo,
em especial aqueles que estão iniciando ainda, né? Precisa se dedicar para a divulgação do seu trabalho, para ser encontrado por aqueles que precisam do seu serviço, né? Exato. E como que foi isso para você? Você pode contar um pouco como você divulgou lá no início e como se mudou alguma coisa e como você faz isso hoje? Como que as pessoas te acham hoje? Entendi. Então, eu hoje, né, com uma bagagem maior acerca dessa questão, eu vejo É que só uma coisa, desculpa te interromper. Você se formou lá em 2020, isso, exato. bem no auge da pandemia. Contexto pandêmico, exatamente, né? E aí você pensar como você vai divulgar o seu trabalho, como que você vai é, passar para as pessoas, mostrar o que é neuropsicopedagogia, né? E o caminho que eu fiz foi a partir de um planejamento, né? E esse planejamento ele veio muito assim, sentar mesmo, colocar no papel. Para mim funciona dessa maneira, que pode não funcionar para o outro e tá tudo bem também, e existem outras estratégias, mas foi onde que está o meu maior público? Na escola. O público, né, do neuropsicopedagogo, ele está na escola. Então, eu comecei a mostrar o meu trabalho enquanto neuropsicopedagogo para as escolas, né? Então, muitas vezes eu Mas você ofertava ia até as escolas? Como que era? isso, exatamente, Isa. Eu comecei a ofertar meu trabalho até as escolas, indo até as escolas, divulgando de maneira, né, com flyer, com cartão, explicando e sempre tentando um diálogo com a equipe pedagógica, né? Então, chegava, ou às vezes mandava, tentava entrar em contato por meio do WhatsApp, por meio de, né, de ligações. Se a pessoa se mostrava aberta ali a receber, a recepcionar, eu tinha um projeto ali, né, explicando o que era neuropsicopedagogia e uma possibilidade de entrada para, eu vou usar essa palavra mesmo, vender o meu trabalho, no sentido de... Famoso vender o seu peixe. Exatamente. Em semanas pedagógicas, formação de professores com palestras, né? E até hoje as pessoas entram em contato comigo para fazer palestras, né? E o que mudou disso? Que hoje eu sou remunerado por aquilo que eu faço. E no início era de forma voluntária, mas sempre eu recebia um paciente, uma pessoa que no final ficava com o cartão e depois entrava em contato. Por quê? Porque na escola os profissionais eles têm essa gama de dificuldades ligadas às dificuldades de aprendizagem. E quando você vai lá, você fala da neuropsicopedagogia, você conta para eles que existe um profissional que pode auxiliar nas demandas que, por vezes, na escola você não consegue dar conta por inúmeros fatores, né? E que em um contexto clínico, com a criança, em um trabalho individualizado, com um protocolo específico, você consegue ser uma ponte com a escola, isso sempre gera resultados positivos, né? Então, em primeiro momento, essa foi a minha forma de divulgação. Chegar até as escolas, ofertar o meu trabalho por meio de palestras, por meio de formação para professores, conversa com pais. As escolas sempre trazem também reuniões onde os pais estão, né? Então, é legal, gera uma certa autoridade para a escola quando tem uma pessoa de fora que vai lá e fala, sei lá, vamos falar sobre TDAH para os pais. Então, isso funcionou muito. E eu acho que é uma dica muito valiosa e que funciona com certeza para quem está iniciando. E aí, no decorrer, eu sempre digo que o profissional de neuropsicopedagogia ele tem que ter um olhar empreendedor, né? Por quê? Porque precisa saber de marketing, você precisa saber minimamente de como você vai divulgar o seu trabalho. Você também precisa ter um olhar de gestão. Por quê? Porque você vai trabalhar ali não somente
olhando para a avaliação e para a intervenção, mas você precisa precificar, você precisa organizar a sua agenda, você precisa sistematizar tudo isso. E depois eu fui fazendo mentorias, eu fui buscando cursos nessas áreas para divulgar melhor o meu trabalho, para produzir, né, materiais também. Eu produzo materiais que auxiliam aí nos processos de intervenção e também para gerir o meu negócio. Então, hoje eu uso o Instagram, uso também os anúncios, né, os anúncios pagos para divulgar meu trabalho, ainda utilizo por vezes em momentos em que vou em uma palestra, em momentos que sou chamado, né, para um congresso. Por exemplo, eu fiz uma palestra no Congresso de Educação aqui da cidade, fiz a divulgação do meu trabalho. Eu sempre digo, em todas as possibilidades que você tem de introduzir a neuropsicopedagogia e contar da sua relevância, da sua importância, utilize isso a seu favor, né? Então, às vezes, me chamava para falar sobre inclusão escolar, porque eu fui conhecido no meio educacional por ser um professor da educação especial inclusiva, mas dentro da inclusão eu colocava a neuropsicopedagogia. Então, todas as possibilidades que você possa falar da neuropsicopedagogia para alguém e contar da sua aplicabilidade, ela é válida como uma forma de divulgação. Às vezes, é você ir se posicionando mesmo, né? E se posicionar implica você se colocar como um neuropsicopedagogo no Instagram, no WhatsApp, com uma página, criando um site. Então, tudo isso são reforçadores positivos para a nossa profissão, né? Então, eu utilizo dessas estratégias, continuo utilizando a estratégia no offline também, que é essas divulgações, esses momentos que você pode falar da neuropsicopedagogia para alguém e que faz sentido para mim e que me gera resultados. Hoje eu vejo assim, não tem jeito, nenhuma profissão, né? Não tem jeito de sair das redes sociais, por exemplo. Exato. A gente tem que estar inserido nas redes sociais se você quer mostrar o seu trabalho, né? Não tem outro meio. E com relação às redes sociais, o que você aconselha? Você falou de Facebook, Instagram, página, né? Um site. Isso. Você utiliza também o LinkedIn, o TikTok ou não? Essas redes eu não utilizo. O que eu foco mais é no Instagram, né? No É o seu site. cartão de visita. Isso, exatamente. E pensar na organização desse Instagram, né? Pensar ali que seja um Instagram com olhar profissional, que já tenha ali na sua descrição. O meu é Neuropsicopedagogo Leonardo, né? E aí, NeuroPP Leonardo. E ali já na minha descrição, já coloquei o que eu faço e o que eu resolvo. Porque as pessoas também, elas não querem ficar lendo inúmeros tratados, né, teóricos. As pessoas são visuais. E hoje em dia, essa questão você precisa ter muito sintetizada. Então, lê aquilo e nos destaques já vai colocando, né? Quem é você, o que você faz, onde você atende, o que você resolve, porque as pessoas querem resolver as suas questões, né? As pessoas que nos buscam, elas precisam de um Tem um auxílio. problema, né? Exato, Tem um problema, né? e querem resolver isso. E aí a comunicação, eu acho que é muito importante você ter uma comunicação com o seu público, né? Não dá para mim também ter um Instagram onde eu quero vender o meu trabalho enquanto neuropsicopedagogo, tendo uma comunicação como se eu estivesse falando com outros neuropsicopedagogos ou com cientistas da área, né? Então eu sempre tento alinhar a minha comunicação com pais. Eu sempre me direciono pais, mães, né? Eu falo da teoria. Essa estratégia é maravilhosa, é essencial, porque você tá falando do público-alvo, né? O seu público-alvo são os pais. Você não quer divulgar seu trabalho para outros profissionais. Então, isso é muito importante para quem está iniciando, principalmente.
Exatamente, Isa. Por quê? Porque quem compra nosso trabalho, quem quer que resolva as demandas são os pais, né? Então, assim, não adianta eu criar às vezes, né? E no início a gente faz isso, né? No início a gente faz porque eu já fiz também, né? Eu queria contar para todo mundo a concepção científica da neuropsicopedagogia. Então eu colocava lá, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar fundamentada na neurociência, com interface, a psicologia cognitiva, mas isso não é que não seja relevante para quem é neuropsicopedagogo. Evidentemente, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, sim, né? Mas o pai talvez seja excessivo para ele ficar lendo tudo aquilo, né? Então, hoje eu trago esse conteúdo de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais sintética, né? Contando o que eu resolvo, né? Contando o que eu resolvo, demonstrando alguns momentos ali de intervenções, de avaliações, e assim você vai filtrando também quem começa a te seguir, quem começa a entender o teu trabalho. Isso gera mais clareza e, consequentemente, mais autoridade na neuropsicopedagogia. Sim, e aí você vai interagindo com essas pessoas também e vai entendendo melhor o seu público, né? Exato, exatamente. Qual que é o seu Instagram? Se quiser divulgar, a gente pode deixar depois aqui no chat. O meu Instagram é neuropp@leonardo. Perfeito. Ó, já sigam o Leonardo, pessoal. E, Leonardo, você também não comentou sobre o YouTube. Você não utiliza o YouTube? O YouTube ainda eu não avancei para o YouTube, né? É tanta coisa, né? É muita rede social, é muita coisa. É muito conteúdo isso. O tempo todo. E eu penso assim, é bom você ter isso como estratégia no sentido de eu vou usar o Instagram, então eu quero produzir um conteúdo legal para o Instagram, senão você vai também colocando muita coisa que acaba se esvaziando ou você não consegue atingir os seus objetivos, né? Então, eu penso nesse sentido. Vamos produzir algo para o Instagram, mas tem que ser algo que faça sentido, algo que engaje, algo que as pessoas se envolvam também com isso, né? Sim, sim, perfeito. Várias dicas aqui já. E falando em dicas ainda, já está finalizando, quais conselhos você daria para os atuais alunos da Sensupeg, pessoas que acabaram de se matricular, né, na neuropsicopedagogia e que desejam seguir essa carreira? Quais primeiras dicas que você daria? Não sei, se tem algum livro, algum filme, algum artigo interessante? Bacana essa questão, Isa. Então, um conselho que eu acho que é válido é se aproprie da base teórica da neuropsicopedagogia, né? Quando eu escolhi ser aluno da Faculdade Sensupeg, eu olhei para a grade curricular das outras instituições também, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque na sua formação de neuropsicopedagogia precisa ter conteúdos de neuropsicopedagogia e não conteúdos de outras áreas que estão dialogando. E a Faculdade Sensupeg, ela tem uma grade muito bem estruturada nesse sentido, né? Eu acho que é importante colocar isso porque é algo que eu vi mesmo assim, eu fiz essa busca e aproveito o máximo as aulas que são maravilhosas, né? Eu tive assim professores que são professores que estavam atuando com a neuropsicopedagogia, que são, né, mas naquele contexto usando a palavra eram neuropsicopedagogos, e isso também é muito importante, por quê? Porque você vai pegando a lógica da coisa com quem está com a mão na massa, né? Gosto muito, assim, sou super fã da professora Rita Russo, né? Não tem como não ser. Então, eu recomendo os livros da professora Rita Russo, né? Ela tem 2 livros que trazem de uma maneira muito clara e com um arcabouço teórico muito bom, né, sobre a neuropsicopedagogia. Então, ela tem um livro Neuropsicopedagogia Clínica, onde ela vai contextualizar de maneira
muito clara ali os conceitos da neuropsicopedagogia, e depois ela vai trazer, né, o que faz o neuropsicopedagogo, e posteriormente ela vai colocar ali os instrumentos que a gente pode utilizar, e vai também trazer o processo de avaliação, o processo de intervenção, para quem é neuropsicopedagogo ou quem está se formando em neuropsicopedagogo clínico. O livro da professora Rita Russo, Neuropsicopedagogia Clínica, é, assim, um livro essencial. E para quem, né, pertence aí ao grupo de neuropsicopedagogos em formação institucional, lê o livro de Neuropsicopedagogia Institucional, porque são campos de atuações diferentes, né? São campos de atuações diferentes, que implicam em instrumentos diferentes, que implicam em abordagens, né, diferentes. Por quê? Porque o neuroclínico vai trabalhar de maneira individualizada. O neuroinstitucional, ele vai trabalhar ali no coletivo. Então, por mais que eles tenham um objeto de estudo muito similar, o processo de atuação é diferente. Então, esses dois livros são muito importantes para que você se situe, tenha uma boa base, né? E aí tem outros, né? Outros teóricos, Luria, se apropriar desses conceitos, se apropriar dos conceitos da neurociência, né? Da neurobiologia, são muito importantes para que a gente possa aí ofertar um trabalho de qualidade posteriormente para quem nos procura, né? Resumindo, estudem, estudem muito, acompanhem nossos conteúdos aqui, a gente está sempre com conteúdos incríveis, temas muito interessantes aqui sobre a neuropsicopedagogia, nos eventos da Faculdade SensPeg, então continuem acompanhando e estudem muito, né? Falando da professora Rita Russo, ela está super ativa também nas redes sociais, né? É a nossa embaixadora aqui da SensPeg, da Neuropsicopedagogia. Então, quem não segue ela ainda, ela está no Instagram, eu estou vendo aqui, Rita MT Russo no Instagram, e acompanhem ela lá, é sempre muito especial estar acompanhando os conteúdos dela. Leonardo, eu acho que é isso. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai responder com calma, né? Eu vou estar de olho aqui nos comentários. Se tiverem alguma dúvida também, perguntem para o Leonardo, que a gente vai respondendo tudo, tá bom? E acho que é isso, Leonardo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que eu acredito que a maioria aqui é da área da educação, né, da neuropsicopedagogia? Fica à vontade. Eu só queria fazer uma colocação, Isa, que a partir dessa temática que a gente está aqui discutindo, né? Então, eu sempre digo que é importante a gente acreditar na neuropsicopedagogia, né? E acreditar no campo de atuação, entender, se posicionar como um neuropsicopedagogo e também a partir desse posicionamento e mostrando para as pessoas o que é a neuropsicopedagogia, né? A partir desse momento que você vai mostrando, você vai colhendo bons resultados, você vai colhendo bons frutos. E, evidentemente, né, eu acho que toda a minha fala ela está atravessada pela questão conhecimento, estudar, né? Não tem como um neuropsicopedagogo ter um trabalho bem consolidado se ele não estuda, gente. Infelizmente ou felizmente, por quê? Porque o nosso objeto de estudo, né, o sujeito que a gente trabalha, ele é um sujeito volátil, né? A gente está falando de crianças, a gente está falando de pessoas, de adolescentes, a gente não está falando de um objeto estático, né? E aí a gente precisa entender justamente isso. Todas essas transformações, todas essas mudanças das fases do desenvolvimento humano, elas implicam em conhecimento, elas implicam em se apropriar desses conhecimentos, né? E é por isso que o neuropsicopedagogo ele não pode deixar de estudar, né? Justamente por isso. Por quê? Porque você precisa se atualizar de todas essas modificações, de todas essas questões que envolvem o nosso sujeito que nós trabalhamos, que são, né, seres humanos, são pessoas, são crianças, são adolescentes.
Então, essas mudanças culturais, essas mudanças biológicas, tudo isso vai estar alinhado ao nosso trabalho. E a gente precisa minimamente conhecer dessas questões para a gente ofertar um trabalho ético, um trabalho de qualidade e que gere impacto positivo na vida das famílias e das crianças que passam pelas nossas mãos, né? Eu queria também fazer uma correção, Isa, que eu acabei falando sobre o meu Instagram, mas eu falei arroba, né, underline, então é neuropp, underline Leonardo. neuropp_Leonardo. Isso, Perfeito. porque às vezes as pessoas vão procurar e não encontram, né? Foi aqui um pequeno equívoco que eu cometi ao falar. Sem problemas, a gente deixa depois no chat também. E eu acho que é uma coisa importante também, que você trouxe muito isso do estudo, né, de conhecimento, sempre, né? E é muito importante você, que a gente conversando aqui, fica nítido que você é muito apaixonado pela neuropsicopedagogia. É muito claro, é muito lindo de ver isso. Então, é importante gostar do que faz, né? Porque imagina se tiver que ficar estudando uma coisa a vida toda sem gostar daquilo, de se apropriar daquilo. Então, quanto mais você gostar do que você escolheu, né? Não precisa ser para a vida inteira, né? Mas enfim, quanto mais você gostar do que você faz, mais estudo você vai ter, mais conhecimento, né? E mais desenvolvimento profissional e acaba sendo pessoal também. Exatamente. E também uma questão, né, que eu me deparei, eu acho que é interessante, por vezes a gente pode ter meninos, né, nessas questões também, homens, a neuropsicopedagogia, embora, né, como a psicopedagogia, como outras áreas da educação, ela seja marcada majoritariamente por mulheres, isso não é um limitador, né, para que muito homens legal. se interessem para essa profissão, né? Eu acho, inclusive, lindo. Por quê? Porque tem espaço, tem público para todo mundo, né? E conhecer sobre essa ciência, ela não tem gênero, né? As profissões, elas não devem ter gênero, e isso implica na neuro também, né? Muitas vezes isso esbarra numa insegurança no início, né? A mãe vai confiar ao filho na primeira infância ali, que está tão acostumado com atendimento de mulheres, para um neuropsicopedagogo homem, masculino. E, gente, eu não tive nenhum problema em relação a isso, né? É a nossa postura que sustenta o nosso trabalho. A nossa postura ética, a nossa postura de demonstrar que você tem conhecimento, que você tem domínio, né? E não essa questão de gênero, que é um tanto quanto ultrapassada, no meu ponto de vista. Sim, totalmente. Nossa, muito boa essa colocação. Perfeito. Porque às vezes tem gente que acaba não entrando, né, nessa área. Não quer cursar por conta disso. Sim, perfeito. Leonardo, que história incrível. Fiquei assim, nossa, emocionada com essa história. É muito lindo de ver, eu já falei, mas vou repetir, muito lindo de ver a sua paixão pela profissão mesmo. É muito incrível isso. Bom, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui hoje e agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo e mais uma vez parabenizar todos vocês pelo dia de hoje. Parabéns e muito obrigada pela sua participação. Imagina, Isa, eu que agradeço pelo espaço, por poder estar aqui falando da neuropsicopedagogia, tentando levar uma palavra para as pessoas, né, que buscam adentrar no universo da neuropsicopedagogia. Também me coloco à disposição das pessoas, né, para responder as questões, alguma dúvida, alguma colocação. Então, quero ressaltar que estou à disposição também. E agradeço por essa troca, agradeço pelas pessoas que estão nos assistindo, né, e agradeço pelo espaço, por poder estar aqui e participando desse momento que é muito importante, que é o Dia do Neuropsicopedagogo. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada.
e continuem nos acompanhando aqui para os próximos episódios dessa série de cases de sucesso. Pessoal, é isso. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, Leonardo, obrigada. Tchau, boa noite, pessoal.